A armadilha de todo trader iniciante é achar que quanto mais análise técnica ele aprender, quanto mais desenho ele fizer no gráfico, quanto mais linha tiver no gráfico, mais assertiva vai ser a operação dele. Na verdade, essas linhas, todos esses desenhos, todos esses milhões de análises gráficas que vocês aprendem, vocês compram, sei lá, e-book para aprender, acaba só confundindo vocês na hora de tomar uma decisão, acaba só dispersando o foco de vocês e, na verdade, diminuindo a chance de sucesso. A primeira coisa que eu acho que um trader tem que reconhecer, obviamente um trader do nosso nível, um trader não institucional, é o lugar dele no mercado, como um trader de varejo. Você não tá no mercado para mover o mercado, você não tá no mercado para criar tendências, assim como você também não tá no mercado para ser fudido individualmente. Não tem um investidor institucional mirando em você especificamente, falando filho da puta do João que olhou pra minha mulher na academia e agora eu vou ferrar ele, vou fazer com que ele perca dinheiro no mercado. Não, você tá no mercado essencialmente pra seguir a onda criada pelos grandes investidores. E se você opera cripto em especial, você sabe que nos últimos anos o mercado ficou altamente manipulado. O que eu vou te ensinar nesse vídeo então é basicamente a única forma atualmente de ler o mercado de criptomoedas através do Smart Money Concept, uma estratégia onde basicamente você vai aproveitar as ondas criadas pelas grandes baleias, aproveitar as tendências e surfar junto com eles, ao invés de servir como sardinha para eles surfarem em cima de você. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, como vocês podem imaginar, porque isso não é um conceito básico, é longe de ser básico. Eu tentei realmente escrever o roteiro de forma que fique o mais mastigado possível para vocês. Então eu peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ter ganhos mais constantes que o mercado, você já clique no like e se inscreva no canal. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que você precisa aprender, então, é o conceito de liquidez. Para muitas pessoas, o conceito de liquidez é um pouco difícil de entender porque ele é um pouco abstrato. Mas eu, pessoalmente, gosto de pensar a liquidez como o combustível do mercado. É o combustível que os grandes investidores, fundos institucionais, usam para sair e para entrar em operações. O negócio é que quando você está negociando milhões de dólares, você não pode ir na sua corretora, abrir a Binance Futures, ir lá e emitir uma ordem de 500 milhões de dólares. Você vai acabar com o mercado, você vai causar um movimento gigantesco e você mesmo vai acabar perdendo dinheiro. A parada é que você tem que buscar liquidez, você tem que buscar uma contraparte que consiga meio que acomodar todo aquele fluxo de capital que tem entrando ou saindo. Em conceitos práticos, liquidez é basicamente a responsável para boa parte das pessoas serem estopadas. Quando você tem aquela operação que para você tá muito clara, porra, se essa aqui não for é porque o mercado realmente tá querendo me ferrar. Porque sim, provavelmente existe uma tendência muito clara no gráfico, mas daí tem aquela uma velada que estopa todo mundo pra depois a tendência, na verdade, que você tinha lido continuar. Oi, caraca, velho. Rompeu o topo, o negócio cai. Rompeu o fundo, o negócio sobe. Falei, meu Deus do céu. Aí, ó. Esse dia aí que eu me fudi, ó. Ok, mas como a gente acha essa liquidez no mercado? Como ela se manifesta? Bom, a principal forma de encontrar ela e a forma que a maior parte dos traders usa é traçar os topos prévios e os fundos prévios. Isso é muito instintivo de fazer, é muito fácil. Você basicamente vai traçar linhas em topos, resistências, identificar onde houveram as quebras de estrutura, rompimentos, coisas que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Muito bem, então vamos marcando aqui para vocês verem como é que é. E o que vai acontecer é que basicamente esses topos e fundos prévios vão ser ferramentas para os traders usarem como stops. A gente pode ver que agora, por exemplo, o gráfico está negociando nessa área e vocês podem ter certeza que quando chegar nesse ponto aqui, nessa linha aqui, vai ter muita gente que está vendida, que vai ser estopada, né? Porque o gráfico subiu. Na verdade, nem precisa chegar aqui. Se chegar aqui, já vai ter bastante gente sendo estopada. Assim como se chegar aqui, já vai ter muita gente, né, que estava com posição de compra aberta que vai ser estopada. No conceito de liquidez que a gente está discutindo, basicamente essas áreas significam que toda vez que elas são atingidas, toda vez que o preço vem para essas áreas, tem liquidez sendo injetada no mercado. Essencialmente, toda vez que os traders têm o seu take profit batido, ou seu stop loss batido, tem um outro lado que injeta bastante liquidez no mercado, seja na compra, seja na venda. Agora, você talvez esteja achando tudo isso muito parecido com
né, com, sei lá, o conceito de resistência, de suportes, mas toda a parada do Smart Money é a gente pegar isso aqui e analisar os contextos micros disso. Um trader, por exemplo, que abrir uma posição aqui de long, ele vai muito provavelmente setar o take profit dele nessa faixa aqui de preço e o stop dele logo aqui embaixo, ou mesmo aqui embaixo, mais baixo ainda. Enquanto alguém que está shortado aqui vai setar o take profit dela provavelmente nessa faixa, ou até mesmo nessa aqui, e o stop loss dela aqui. Pode ver que não existe uma linha específica falando para onde vai, uma análise gráfica mirabolante. Você vai ler o contexto e junto, obviamente, com outras ferramentas que a gente vai aprender mais para frente nesse vídeo, você vai tomar a decisão. Outra coisa que a gente pode tirar imediato de liquidez são as linhas de tendência. A gente pega esses topos e fundos prévios, consegue traçar as linhas de tendência aqui, o que indica, obviamente, que a partir do momento que o gráfico chegar perto dessa linha de tendência para quebrar a linha de tendência aqui, vai ter bastante liquidez acumulada, bastante posição grande entrando. Ok, agora que eu acho que você entendeu o fluxo de mercado, ao menos o fluxo de liquidez do mercado, combustível que é usado para saber quando que os grandes investidores vão entrar, a gente vai aprender mais especificamente quando que a liquidez entra. Porque pensa, os investidores institucionais não podem fornecer liquidez para eles mesmos, certo? Liquidez, no final das contas, é dinheiro. E se eles manipularem o mercado com o próprio dinheiro deles para depois entrar com o dinheiro deles, eles não vão estar tendo lucro nenhum. Então, o que eles fazem é criar armadilhas para o mercado se mover em certas direções e eles conseguirem se aproveitar do movimento. Para isso, então, a gente vai aprender o conceito de Order Block e Fair Value Gap. Order Block é basicamente o último ponto de acumulação ou distribuição do mercado antes de um movimento mais bruto acontecer. É onde normalmente as grandes baleias posicionam suas ordens, conhecido popularmente como a última vela bearish antes de uma grande alta ou a última vela bullish antes de uma grande queda. É interessante traçar os order blocks porque vocês vão ver que a maior parte das vezes os preços sempre voltam para os patamares do order block antes de fazerem grandes movimentos, rompimentos e etc. Os order blocks meio que ajudam a gente a traçar uma área específica no gráfico em que muito provavelmente movimentos futuros vão voltar para essa área. E é nesse mesmo contexto justamente que surge o FVG, que acontece quando o mercado faz uma movimentação tão bruta que por um instante os preços criam uma discrepância em relação ao justo setado pelo mercado. Então vamos aqui para mais um exemplo. Você imagina que o gráfico está negociando aqui numa faixa, né, nos chamados canais. Agora, você quer posicionar uma grande entrada e você é um grande investidor, e como eu já disse, você não está posicionando 2, 3, 4, 100 mil reais, você está posicionando 500 milhões. E essas entradas se dão justamente nesses pontos de virada aqui do gráfico, onde os investidores institucionais vão fornecer liquidez de saída e de entrada para as sardinhas que estão negociando. E é justamente aqui que acontece o Fair Value Gap. Quando tem uma exaustão desse canal que o ativo está negociando, quando ele chega aqui e não consegue passar, muitas vezes o que acontece é que há uma velada grande aqui. E é nessa que muitas pessoas perdem dinheiro fazer um desenho mais decente. Então a gente está com um gráfico aqui, pimpão, com uma estrutura semelhante a essa. Estão aqui as grandes baleias fornecendo liquidez de saída, liquidez de entrada, até que chega um ponto que o mercado tem o que é chamado de exaustão. Então ele vem e quebra aqui para cima ou para baixo. E é essa grande velada aqui que cria essa disparidade que a gente chama de Fair Value Gap, o FVG. Uma velada agressiva no sentido oposto, aparentemente não esperada, mas que foi, criada por essa exaustão. Então beleza, acho que agora a gente chegou no ponto crucial do vídeo, porque com tudo que eu te ensinei aqui agora, você talvez até consiga alguns lucros, até consiga identificar alguns padrões de mercado, mas é isso que eu vou ensinar agora, que vai ser a ferramenta principal para você realmente ler o mercado. Vai ser a sua direção, seu vetor principal para tomada de decisão, para ler o Smart Money. Se ele está acumulando ou distribuindo, expandindo ou contraindo. A gente vai falar de estrutura de mercado. É a alma do gráfico, é o que você vai usar para saber quando que você vai entrar em comprado, quando você vai entrar vendido, qual a intensidade da sua posição.
Estruturas de mercado são movidas com base no pressuposto de tendências. Os preços variam conforme essas tendências, uma vez que uma tendência de alta cria topos altos e fundos altos, enquanto uma tendência de baixa cria topos baixos e fundos baixos. Uma quebra na estrutura vai confirmar uma continuidade de um movimento, e a mudança de caráter, a famosa change of character, pode indicar a reversão de movimento, o início de um novo movimento. Então vamos supor que você achou um ponto de entrada de liquidez. Topos iguais, os equal highs, traçou ali os equal lows também. Você traça o order block, o FVG, tudo perfeito. Você acha que você sabe, você tem convicção de que o mercado vai estar indo para aquela direção que você imagina. Mas aqui está o ponto. Se a estrutura não estiver batendo, nada disso é válido. A estrutura é a confirmação final, a conta de prova de que tudo que você está vendo realmente é válido. Vamos fazer um exemplo aqui na tela para vocês verem. Bom, galera, estamos aqui em outro dia, outro cenário, com a barba feita. Eu estou esperando alguma coisa aqui abrir uma brecha, né, para a gente conseguir aplicar o que a gente aprendeu nesse vídeo. E hoje acabou abrindo, então eu vou mostrar aqui para vocês. A gente está aqui no gráfico de euro com dólar, par, na verdade, euro barra dólar. Vamos dar uma analisada, então, aqui na questão micro do gráfico. A gente pode ver que ele fez um topo aqui, vamos marcar, e fez outro aqui também no dia 9, mais ou menos na direção desses aqui. Fez um aqui muito perto do que ele tinha feito no dia 9, e os suportes estão aqui. Fez um suporte aqui na casa do 1.137, 12 aqui no dia 6, vamos traçar aqui também. E agora ele se encontra numa região de suporte aqui também, aqui perto do 1.13863. Isso aqui é muito parecido com o que a gente tinha visto nesse vídeo, quando eu falei que às vezes o gráfico fica num canal, lembra? E daí ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, dentro de um mesmo canal, até ter alguma exaustão e ele quebrar aqui para baixo, né? Ou mesmo ele quebrar aqui para cima. E daí, obviamente, formar um FVG aqui. Aqui a gente pode ver que ele teve uma velada bem forte de baixa hoje, né? No dia 10. Se a gente traçar a linha aqui de tendência, a gente vai ver que essa vela meio que quebrou essa linha. Aqui ela testou quebrar essa linha, caiu, não conseguiu quebrar. Vamos traçar um order block, tem um order block aqui também, aqui nessa faixa. Ela quebrou o order block, deu uma subida, peraí, pegar o marca-texto que é melhor. Quebrou o order block, deu uma subida e voltou aqui para ele, aqui agora está na faixa dele também. Como eu disse nesse vídeo, ela sempre vai revisitar o order block antes de quebrar. Então é exatamente isso que o gráfico está fazendo aqui agora. Legal, né? Que a gente já vai reconhecendo coisas que a gente acabou de aprender, galera. Olhando para os Fair Values Gaps, né? Mais assim de perto, a gente consegue ver que teve um aqui e um aqui, né? Então vocês podem ver que toda vez que teve essa grande vela de correção, né? Muito provavelmente ocasionada por investidores institucionais, por um movimento grande. Deixa eu remover aqui. A gente teve uma alta aqui mais claramente, e aqui ainda está no início. O que eu faria pessoalmente aqui é apostar na alta dela, entrar comprada, com o stop na faixa do 1.1317 aqui, e com o take profit aqui, eu acho que ela vai para aquele canal para depois quebrar. Se a gente for falar de estrutura de mercado, a gente consegue ver que a tendência aqui começou com uma alta, depois a gente teve uma baixa, uma baixa mais alta do que a baixa anterior, uma alta mais baixa do que a alta anterior, seguido por uma alta mais baixa ainda, uma baixa mais baixa, ou seja, que confirmou essa tendência de queda, até a gente chegar aqui nessa resistência aqui, que formou a baixa mais baixa aqui da região, para quebrar a tendência numa alta. Ele testou aqui 2 vezes, vai provavelmente capsular dentro desse canal, e aqui, pela lógica, o próximo movimento é um movimento de alta, porque a gente acabou de encaixar aqui um movimento de baixa, então pela lógica seria um movimento de alta aqui até chegar na parte dos do 1.44, quebrando aqui a faixa do 1.44. Acredito que possa vir buscar a faixa aqui dos 1.5 quase. E o que isso significa? A gente abriria uma posição aqui, provavelmente depositaria parte dos nossos lucros aqui e a outra parte dos nossos lucros aqui, com stop aqui nessa região, muito provavelmente.
Então confirma, como vocês podem ver, a estrutura de mercado está confirmando a análise de liquidez, a análise de FVG, a análise de order block que a gente fez previamente. E com isso eu acabo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like, de se inscrever. É isso e falou!